Olá, gente! Bom, como alguns de vocês tinham pedido em algum momento, hoje eu vou falar um pouquinho sobre autossensibilidade e luto, né? Não achei muito material sobre isso, confesso, então eu li o que eu encontrei e tentei fazer um condensado aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Bom, o primeiro ponto é, para a gente entender o impacto do luto nas nossas vidas, né? E eu tô falando aqui tanto do luto literal, né? Quando a gente perde um ente querido, quando esse ente querido morre, mas também do luto simbólico, que é quando a gente perde alguém de nossas vidas, não necessariamente porque essa pessoa morreu, mas sim porque não faz mais sentido ter essa pessoa, porque houve um rompimento, um término. Então, é para pensar luto em todas essas maneiras, tá? Bom, o primeiro ponto é, a gente precisa entender que seres humanos estão de alguma maneira conectados. Nós estamos em rede, nós estamos inseridos numa determinada realidade, num determinado tempo histórico, numa determinada classe social, enfim, estamos inseridos em grupos, né, gente? E esses grupos criam redes. Tem uma rede genérica, podemos dizer assim, que seria de seres humanos, né? Seres humanos compartilham de vivências e sentimentos parecidos entre si, mas também tem as questões mais específicas de cada grupo que nos fazem conectar uns aos outros. Então, a consciência de que estamos conectados em alguma medida com outras pessoas nos auxilia a compreender por que quando vivemos um processo de luto isso é tão intenso. Porque o luto ele é um rompimento nessa rede, né? Ele é um rompimento nesse tecido. Porque ele muda a configuração das nossas relações, ele tira daquela forma que estava anteriormente. Então, o luto, em geral, é natural que seja muito sofrido e que seja muito difícil de lidar. Para pessoas altamente sensíveis, não há nenhum estudo específico sobre, mas há algumas pesquisas parciais que começaram a ser feitas pela doutora Elaine Aron, e o que ela conseguiu observar nesses dados parciais que ela foi coletando é que as pessoas altamente sensíveis tendem a ter um processo de luto mais intenso e mais profundo, o que já era de se esperar, do que as pessoas que não são altamente sensíveis. Intenso e profundo, aqui pode ser diversas coisas, tá, gente? Existem estudos que falam sobre padrões de luto, quanto tempo é um luto saudável. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque o que eu quero é propor essa reflexão para que você olhe para os seus processos de luto, né? Para que você possa olhar para as suas vivências de perda e entender quanto tempo para você é importante e necessário para uma recuperação. Para algumas pessoas podem ser semanas, para outras meses, para outras anos. Vai depender de como você maneja aquilo e a sua vida concomitantemente. E para poder manejar essa compreensão do luto e essa vivência do luto, é importante que a gente saiba o valor que nós damos para a vida em si e para a importância daquela pessoa que se foi, literalmente ou simbolicamente, não só a pessoa, para aquele ser que se foi, qual que é a importância que tinha na sua vida, entendendo qual que é o sentido que você dá para a vida, para aquelas interações e o quanto aquelas interações traziam sentido para a sua vida. É óbvio que alguns lutos serão mais difíceis que outros, tá, gente? Quanto maior a relação de intimidade, a relação de afeto, é natural que o luto seja mais difícil, porque lembra do que eu falei da rede, vai impactar diretamente em como a gente interage, em como a gente enxerga a vida e o mundo, ok? E uma atenção que é importante de se ter quando a gente para pensar o valor da vida é também pensar em como a gente se relaciona com a morte. Muitas vezes a gente valoriza muito a vida e não consegue enxergar direito qual que é o sentido da morte pra gente e como que a morte nos impacta e o que a gente pensa sobre isso. Às vezes a gente pode cair em extremos de medo da morte a ponto disso impactar como a gente vive a nossa vida. E por mais que seja um clichê, né, gente, a morte é a única certeza,
Sim, é a única e excruciante certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, né? Para compreender o sentido que a gente dá para a vida e o sentido que a gente dá para a morte, requer que a gente entre um pouquinho dentro de nós e veja e reveja alguns conceitos, né, gente? Porque valorizar a vida, curtir a vida, são coisas que são mais possíveis de serem feitas porque a gente está aqui, a experiência está palpável, né? E aí, quando a gente fala em morte, especialmente pensando na vivência do luto para as paz, é bem importante que você reconheça qual é o sentido que você dá para a morte. Para você, morte é o encerramento de tudo, é o fim da vida e o fim da existência. Para você, morte é um fim que abre um recomeço e gera um outro processo que a gente não tem acesso. Para você, morte é renascer de alguma forma, é uma possibilidade de retorno ou é uma possibilidade de ser recompensado ou de ser punido? Gente, independentemente de qual for a sua visão, de qual for a sua crença, é importante que você tenha consciência disso e que você entenda de que maneira que você enxerga a morte. Por que que isso é importante? Como as pás tendem a refletir muito profundamente e a sentir muito profundamente sobre tudo, é natural que no momento de vivenciar o luto por alguém ou por um outro ser, essas questões vão te tocar também. E a forma como você enxerga a morte vai sim impactar na sua maneira de lidar com aquilo, mas mais do que isso, quando você tem uma crença, né? E quando eu falo que crença, gente, não é acreditar em vida após a morte. Você pode acreditar que acaba tudo na hora que você morre e tá tudo bem. O importante é que você tenha um apego a essa coisa que você acredita e tenha essa convicção, porque isso pode te ajudar nesse momento de reflexão sobre a morte. Significa que você não vai mudar de ideia se de repente um ente querido morrer e você pensava X e daí você passa a pensar Y? Não, não significa. Mas você ter esse norte pode sim te ajudar a lidar com esse sentimento de luto quando ele se apresentar, porque pelo menos essa reflexão do que será que vai acontecer, você pode se poupar um pouquinho. E é importante lembrar que a morte, ela mexe com os nossos instintos de sobrevivência e também com o sentido que a gente dá para a vida. Então, é válido lembrar que sendo uma pessoa altamente sensível, você provavelmente vai mergulhar em reflexões muito profundas quando você precisar passar por um processo de luto. E isso faz parte, gente. Isso acontece com qualquer pessoa. Mas sendo altamente sensível, é natural que isso vá acontecer talvez de maneira mais profunda, mais intensa, e tá tudo bem precisar de ajuda, tá tudo bem não dar conta, tá tudo bem sentir que precisa de um tempo maior para se reestruturar e dar sentido para aquelas dores que estão sendo sentidas, e especialmente sendo altamente sensível, há uma chance muito grande de você sentir o luto de outras pessoas, tá, gente? Então, quando você estiver passando por um processo de luto, é válido lembrar que outras pessoas que estejam vivendo o mesmo luto provavelmente vão impactar na maneira como você se sente. Assim como se você está próximo de alguém, se você é altamente sensível, e está próximo de alguém vivendo um processo de luto, há grandes chances de você absorver de alguma maneira esses sentimentos e passar a se sentir nesse processo de luto também, por mais que o ente querido que tenha sido perdido não tenha sido diretamente relacionado a você, tá? Nesse momento de pandemia que estamos vivendo, eu entendo que seja esperado que pessoas altamente sensíveis se sentam por vezes muito sobrecarregadas, muito hiperestimuladas, porque a gente está tendo um número de mortes diárias chocante, né, que é mais alto do que o começo da pandemia. Então é natural que esses lutos todos, que não necessariamente nos atravessam enquanto indivíduo, mas nos atravessam pela rede coletiva da qual a gente faz parte, é muito possível que você, pessoa altamente sensível, se sinta vivendo esses processos de luto, tá, gente? Não tem nada de absurdo, não tem nada de místico nisso. É só a sua maneira de absorver as informações. Por isso, é válido também aquela cautela com o acesso às informações e também a possibilidade de poder trocar, de poder distribuir
essa dor para que fique mais fácil de carregá-la. Outro ponto importante da gente perceber é que lutos tendem a reviver outros lutos. Se você já viveu uma perda e depois viveu outra, você provavelmente vai se relacionar um pouco com isso que eu estou dizendo. Porque quando a gente vive uma perda, aquilo é uma marca tão profunda que quando a gente vive outra, a gente vai se referenciar àquela perda que a gente viveu para tentar ter ferramentas de como lidar, né, gente? Nós seres humanos fazemos isso com diversas coisas, então é natural que a gente faça isso em relação ao luto também. E por isso é importante poder falar sobre esse luto, poder acessar esse luto e poder viver isso da forma mais real possível para você, porque sim, aquilo vai estar presente na sua experiência de vida para o resto da sua vida, né? Nossas experiências boas a gente carrega, mas as nossas experiências ruins tendem a nos marcar mais profundamente. Então, isso leva ao próximo ponto que eu queria falar, que é: respeite a existência dos seus sentimentos. Respeite a existência do luto, respeite que o sentimento tá ali. Sentimento a gente não escolhe, gente, né? Já ouvi muita gente me falar: eu não queria me sentir assim, eu não queria estar sentindo isso. É natural, às vezes a gente não quer, mas a gente sente. A gente pode escolher sim o que fazer com o nosso sentimento a partir do momento que estamos sentindo ele, mas a gente não tem como escolher o que a gente sente. E ter essa percepção pode te auxiliar muito na hora de viver os seus processos de dor, os seus processos de luto, tá, gente? Porque quando dói, a gente pode ter uma tendência a abafar essa dor ou a gritar essa dor pelos pulmões. E independentemente de qual for a sua tendência, se pergunte: de que maneira que eu valido a existência da minha dor, a existência do meu sofrimento. É encontrando essa maneira que eu torno a minha dor real e respeito a existência dela e permito que ela exista da maneira que ela precisa existir para que eu passe pelo meu processo de dor. É nesse momento em que eu vou conseguir começar a lidar com o luto, tá, gente? Não existe maneira certa nem maneira errada de lidar com a dor. Existe a maneira que respeita o seu sentimento. E essa maneira pode envolver passar por isso sozinho, essa maneira pode envolver gritar e chorar, essa maneira pode envolver ficar quietinha no seu canto, mas essa maneira precisa envolver a validação dessa emoção, tá? E a única pessoa que pode fazer isso por você é você mesmo. E entendendo a necessidade desse processo, um ponto que é muito importante: saiba pedir ajuda, né? Às vezes o processo de luto vai ser difícil demais, doloroso demais, e se você tende a se fechar muito nesse processo, pode acontecer uma situação de você engolir essas emoções e abafá-las. Existe uma diferença entre ficar introspectivo e sentir o que precisa ser sentido e ignorar a existência de um sentimento. Então, se permita, gente, dar vazão ao sentimento da forma que for necessário para você, seja chorar, seja gritar, seja conversando com alguém, e pedir ajuda, tá? Nunca é demais e nunca é ruim pedir ajuda. Seja ajuda para uma pessoa que também está sofrendo, para alguém que é amigo ou que é família, alguém que vai compreender a sua dor, alguém que também esteja vivendo essa dor, ou ajuda profissional, se você sentir que é o caminho mais adequado para lidar com essa dor, tá? Não se acanhe em buscar ajuda e em dar vazão a esse sentimento. E acho que é um pouco isso que eu queria falar sobre luto e pessoas altamente sensíveis, gente. Retomando o que eu disse no começo, não temos muitos estudos a respeito, temos uma coisinha ou outra, mas acho que é o que eu consegui compilar nesse vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo.